suas igrejas. Deus abençoe. A nação, né, Deus tem liberado aí anjos para fazer um limpa, né, na corrupção do nosso país. Então fiquem muito conectados, tá bom? Em oração, sem dúvida nenhuma, né, do que Deus tem para a sua vida. Usa o teu direito constitucional para votar, né, e que Deus venha direcionar você na tua decisão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E é muito interessante que o povo de Deus, ele já tem um norte. Qual que é o nosso norte? É a Bíblia, a palavra de Deus. Nós já temos um manual, amém? Muitos pregavam, muitos falavam antigamente, olha que eu sou crente faz tempo, né, que política não pode misturar com religião, com igreja. Mas peraí, você está na terra, amém? Somos cidadãos dos céus, mas estamos na terra. Se estamos na terra, fazemos parte, amém? Uma família tem uma política dentro de casa, né? Uma firma tem a política dentro da firma. E não diferente, a nossa cidade tem uma política, né? São pessoas que coordenam a cidade. O Estado tem uma política, o pessoal que coordena, e o Brasil também. Então tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Exerça com dignidade o teu papel aí de cidadão brasileiro, né? E decida conforme você tem aprendido aí, conforme a palavra de Deus tem sido na sua vida, amém? Glória a Deus, amém, gente? O tema de hoje que eu quero ministrar, né, eu escrevi aqui um novo estilo de vida, e eu continuei em meio ao caos. Por quê? Porque o mundo, desde que existe mundo, desde que existiu a queda do homem, o mundo está no caos. Quantos concordam comigo aqui? Pastor, mas espera aí, é verdade isso? Né, a presença de Deus saiu. Quando a presença de Deus saiu, a bênção de Deus saiu do homem natural, né, de Adão e Eva, né, não tem como, né, o mal preencheu, entende? Quantos entendem? A força da carne, do homem natural, o homem caído, preencheu, né, o homem entregou para Deus de graça, né, a direção do mundo. Deus criou o mundo para mim e para você, para nós dominarmos, né, e quando o homem cai com Adão e Eva, né, o caos se institui em todo o planeta, em tudo. Então estamos sujeitos ao caos. E o versículo que eu quero começar com vocês, né, um novo estilo de vida em meio ao caos, João 16:32. Jesus, ele fala assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Essa parte aqui da história da Bíblia, Jesus estava com os discípulos, né? Jesus falava em parábolas, Jesus ele conversava com os discípulos, e chegou um grande momento na vida dos discípulos que eles começaram a entender e a crer de todo o coração que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, né? Então eles tiraram as dúvidas com Jesus. Jesus ele falou: vai chegar a hora que vocês vão, tanto que aconteceu, Pedro negou, os discípulos, né, fugiram, Judas traiu Jesus, né? Aconteceu aquele fuzuê que só quem estava lá naquela época, né, sabe o que aconteceu. E Jesus ele deixou bem claro: mas eu não vou estar sozinho. Jesus carne, Jesus homem, né, ele não estava sozinho, porque Jesus estava conectado com o Pai. Jesus deixou bem claro para aqueles 12, para aqueles discípulos, que o Pai estaria com ele. Então olha para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, Deus está com você em todo tempo. E Jesus ele continua: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Olha aí, vai acontecer situações
complicadas. Hoje acontece muito, tem países que é proibido o evangelho, e é o lugar que mais tem crescido o evangelho, né? Porque está proibido, está havendo avivamento, está faltando a palavra, está faltando, as pessoas estão com sede, porque estão sendo oprimidas, né? E tem crescido. Então, não tão diferente da época de Jesus, hoje tem caos, hoje tem coisas estranhas acontecendo, né? Já acontece há muito tempo em alguns países, agora no Brasil, algumas coisas que deixam a gente meio preocupado, mas Jesus fala: tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Calma, Deus está no controle de todas as coisas, não se desespera, não desanima, não larga de Deus, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a certeza que eu preciso ter, que nós precisamos ter. Jesus em Deus está no controle de todas as coisas. Deus faz tudo em Jesus, em Cristo. Jesus nos garantiu essa vitória, Jesus nos garantiu essa certeza. Você não está sozinho, amém? Põe a mão no teu coração e fala: eu não estou sozinho, né? Eu comentei na oferta sobre Paulo, sobre Efésios, né? Paulo foi um homem que foi perseguido a vida de conversão inteirinha. Paulo foi um dos apóstolos que teve apenas um momento com Jesus. Jesus já transformado, visita Paulo em luz, conversa com ele, Paulo é transformado. Paulo ele é considerado um dos apóstolos, e Paulo foi um dos que mais trabalhou na terra, do que mais foi perseguido. Paulo foi extremamente perseguido, foi preso, cantou na cadeia, a presença de Deus desceu, a prisão, Deus fez maravilhas, a serpente picou Paulo e Paulo não morreu, ficaram assustados. Paulo teve várias experiências com Deus na perseguição, porque a paz dele não dependia, né, do ambiente, do caos, do momento difícil, mas Paulo dependeu exclusivamente de Deus, amém? Quantos querem depender por toda a sua vida? Não por alguns momentos, mas por toda a sua vida. Quantos querem depender de Deus? Fala: Senhor, eu quero depender do Senhor. E em Romanos 8:1, Paulo fala: agora, pois, já não existe, Romanos 8:1, Giovana, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Paulo ele começa com um versículo para deixar bem claro para mim e para você, para a turma lá em Roma, para os romanos, para a igreja de Roma, que não existe condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Não há um peso, não há um jugo. Entende o que eu estou falando? Paulo falando ali, não há mais condenação, não precisa se culpar, não precisa se questionar, não precisa se autocondenar, né? Eu estou condenado, eu não sirvo para nada, não adianta aceitar Jesus, não adianta me converter, é uma mentira do diabo, né? Paulo ele declara para mim e para você, né? Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o grande segredo que ele deixa nesse primeiro versículo é que Jesus é a solução para mim e para você. Jesus, através de Jesus, veio a vida eterna. Então eu tenho a vida eterna. Em Jesus eu sou justificado. Em Jesus eu tenho a sabedoria. Lembra? Jesus estava no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então Jesus é a sabedoria. Se eu permanecer na palavra, se eu permanecer na cultura que Jesus deixou, na cultura do reino, que Deus deixou na terra, na palavra de Deus, se eu permanecer nessa cultura, nessa direção, né, eu estou seguro, eu estou guardado. Pode vir o mar, as águas do mar da vida, tentar me destruir, eu estou firmado na rocha. Pode vir um momento difícil, pode vir os inimigos, eu tenho um respaldo, eu tenho uma segurança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Pastor, estamos vivendo em um momento difícil
no mundo todo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? E é uma coisa que eu quero que você entenda aqui: eu preciso estar em Cristo Jesus para fazer parte dessa proteção, para participar dessa legalidade, desse agir no mundo espiritual ao meu favor. Entende? O diabo só vai ter medo de você se você estiver em Cristo Jesus. Mas se você estiver como Adão, caído, se você estiver como uma pessoa que não busca, né, os prazeres são os deuses. Entende o que eu estou falando? O medo, a minha cultura, é o meu Deus, mais do que a Bíblia, porque eu aprendi desse jeito. A minha cultura familiar, ela é mais forte do que a cultura de Deus, do que a palavra. Eu não estou em Cristo Jesus, eu preciso seguir, fazer a vontade de Deus. Aí sim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos conseguem entender? Se você ouvir por aí um evangelho que fala, pode fazer o que você quiser, pode pecar, pode errar, pode matar, pode roubar, pode destruir, depois você volta para Deus, né? Fica brincando, vai e volta, você não está em Cristo Jesus. E aí a maldição, a condenação, né? O peso do pecado pode ser forte sobre a sua vida. Entende o que eu estou falando? Agora, se você está em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus é permanecer em Cristo Jesus. Atitudes de fazer a vontade de Deus, é pegar toda a tua cultura mundana, tudo aquilo que você aprendeu no mundo, inclusive você já sabe que é pecado, que é errado, mas é tão bom que você ainda não conseguiu desvincular, tirar essa raiz de você. Você vai precisar pegar isso, tirar da sua vida e jogar no mar do esquecimento, né? Em outras palavras, colocar na cruz. Foi na cruz que Jesus venceu por nós. Jesus, eu coloco na cruz, eu não quero mais ser condenado, eu não quero, né, receber uma voz, né, declarando que eu não tenho direito, que eu estou condenado, que eu estou errado. Não, se você estiver em Cristo Jesus, você é livre. Você precisa entender esse poder que Jesus dá para mim e para você. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Paulo fala no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Paulo, ele declara aqui o seguinte: o Espírito da vida, Deus já fez tudo por você, amém? Quem que é o Espírito da vida? É Deus. Deus em Cristo Jesus justificou você, né? Deus pegou e falou o seguinte: Jesus, vai lá, paga um preço pelo Flávio, paga um preço pela Renata, paga um preço pela Samara, vai lá, paga um preço pelo Joãozinho, que eu vou liberar o acesso a eles, mas eles precisam crer em você. E Deus, ele faz isso. Deus, ele nos justifica através de Jesus. Jesus não vem em espírito e paga um preço por nós. Jesus precisou vir em carne para sentir o peso da carne, o pecado da carne, a força da carne. Jesus, ele vence tudo isso na carne, né? É crucificado. Chegou um certo momento que ele falou, né? Passa de mim esse cálice, gotas de sangue, suor de sangue, né? do seu rosto, né? Saiu, tamanho pavor, porque o homem natural tem pavor da morte, mesmo ele sendo Jesus, mas como homem, ele sentiu, mas ele cumpriu todo o processo como homem, para mostrar para mim e para você, que nele, somente nele, entende? Quando Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em Jesus você
é mais do que vencedor. Deus, ele justifica você através de Jesus, né? Mas isso não quer dizer que porque eu sou justificado eu posso continuar, e quando eu venho para o culto eu volto em Cristo Jesus. Vou lá, peco, quando chega na célula eu volto para Cristo Jesus. Não, você está passando, quem faz isso está passando por uma ponte que pode quebrar, cair, e a morte espiritual dominar você. Quantos entendem o que eu estou falando? Né? Paulo nos ensina, Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em Jesus nós temos essa força, esse poder, essa autoridade para vencer e realmente viver a vida de Deus. Agora, para viver a vida de Deus, a cultura tem que sair. A cultura adâmica, a cultura natural, muitas vezes a cultura do pai e da mãe, que não condiz com a Bíblia. É uma luta sua, que o Espírito Santo, que é Deus dentro de você, vai conseguir fazer você vencer. Entende? Então você tem poder e autoridade em Deus para vencer. E é isso que Paulo diz: em Cristo Jesus nenhuma condenação há, né? A força do pecado através da lei, né, levava o homem para o fundo do poço, mas em Cristo Jesus, ele nos justificou para viver a vida em santidade, não a vida de pecado, porque a vida de pecado é condenação, mas a vida em Jesus é vida eterna, é diferente. Então existe uma vida, um novo estilo de vida em meio ao caos. Não sei como é o teu trabalho, não sei como é dentro da sua casa, não sei como é a sua vida com o teu namorado, com a tua esposa, quando você está longe do teu cônjuge. Eu não sei como é a tua vida, mas eu garanto para você que é tentação em cima de tentação. Agora, não há tentação maior, Deus, ele não permite tentação maior do que você possa suportar. Então, quando o pecado vier, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Espera aí, eu vou ficar em Deus, eu vou ficar em Jesus, né? Está tendo uma influência, principados, potestades, dominando, né, a nossa mente, o coração do ser humano, o teu filho, a tua casa está sendo influenciada. Opa, espera aí, eu sou de Deus, e eu estou vendo o que está acontecendo com o meu cônjuge, comigo, com a minha família. Vou tirar a minha família da influência do mundo, porque eles estão perdendo a influência de Deus e entrando no caos, e quando entra no caos é difícil sair. Foi muito difícil, né, os anjos de Deus convencerem a família de Ló a sair de Sodoma e Gomorra, porque eles estavam na influência. Só saíram porque Ló teve um encontro com Deus, porque ele caminhou com Abraão, e porque ele caminhou com Abraão, ele sabia o que era certo e o que era errado. Mas as filhas, a mulher, já estava envolvido, porque a influência no mundo engana você. Assim como pode transformar a sua mente para o mal, a influência de Deus transforma a sua mente, né, para as coisas boas, para o que é certo, e você consegue discernir o que é certo, o que é errado. Então saia da influência, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você estiver com um pé lá e o outro no caos, né, você já está na influência maligna. Você precisa estar em Cristo Jesus. Amém? O que Jesus falou? Eu vou estar contigo, com vocês, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o poder de Deus está com você. Até Jesus voltar, você subir, existe uma proteção, existe um ambiente, existe anjos, existem armas celestiais, armas espirituais que te protegem do mal. Não há tentação maior do que você possa suportar. Então Deus te dá poder através do Espírito Santo para vencer o mal, né? Não tem como, não tem por que ficar sobre a influência maligna, a não ser que a tua carne ainda deseja as coisas do mundo. Espera aí, volta lá atrás e pergunta para você, né? O que aquilo te levou? O que resultou na sua vida? É prazer? É prazeroso no momento? Mas qual que foi a consequência?
Qual foi o salário do pecado? Morreu. Você perdeu a comunhão com Deus. Então não compensa. Tudo que possa ser a coisa mais gostosa na sua vida, se for te levar para o caos, para o mundo, para o que é ruim, afasta, que é de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. Só Deus cumpre o que Ele diz. Só Jesus cumpre o que Ele diz. O diabo, ele não cumpre, tá? Entende o que eu estou falando? O diabo, ele não cumpre o que ele diz. Então, viver na influência do mal, influência do pecado, influência da amante, influência do amante, né? Mídias sociais te levando a pecar, sites, coisa ruim, não vai te levar para coisa boa, né? A condenação. E o diabo, ele usa essa arma, você não tem noção. O diabo, ele não perde um segundo da oportunidade para matar, roubar e destruir. Ele não perde um segundo. Ele vai cumprir, né, o propósito dele, de anjo caído, de levar o maior número de pessoas para o inferno com ele. Entende o que eu estou falando? Não tem meio termo. Ou eu sou de Deus e estou fora da condenação, ou eu estou fora de Deus e não adianta, a influência maligna, maldita, vai tomar conta da minha vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você precisa ser guiado por Deus em tudo na sua vida, em todas as decisões, em todas as áreas, em todo momento, em todas as épocas da sua vida, em todas as decisões. Eu já vi muitos solteiros escolhendo pessoas que não professam a mesma fé, eu acho até interessante. Não tem dentro da igreja, traz para dentro, deixa o Espírito Santo fazer a obra, e se Deus confirmar, amém, glória a Deus. Tem um pastor lá agora está lá em Amparo, chama Renê, que ele se converteu na Sara, e na conversão virou um baita homem de Deus, porque quem é de Deus não para, quem é de Deus está trabalhando, porque o trabalho nos protege da condenação, o trabalho nos protege da influência maligna. Então quem está envolvido na obra de Deus não tem tempo para pecar. E aí na faculdade dele, ele conhece uma menina, a Sara, que está casada com ele hoje, mas ela não professava fé cristã. Trouxe, tinha uma célula na faculdade, A pastora sabe mais da história aí, Eu não vou lembrar certinho, Começou a gostar dela, mas não tinha relacionamento. Da célula da faculdade, ele trouxe ela para a igreja. E conforme ela foi crescendo, foi caminhando, não era mais um jugo desigual, e tem muita gente que não gosta quando eu falo, dou esses exemplos, mas eu conheço muita gente que não gostava e está tudo largado, o casamento destruído, já casou 3, 4 vezes e está um caos a vida, Ele trouxe ela para Deus, ela se converteu, casou, Hoje são pastores lá em Amparo, estão dando muito fruto. Antes de Amparo, foram a maior equipe em Ribeirão Preto, de jovens, de adultos, sobrenatural, Por quê? Porque ele buscou o caminho certo, Então, quando eu estou em Cristo Jesus, as minhas decisões são na luz. Quando eu estou em Cristo Jesus, o caminho de Deus, que é perfeito, tem atuação na minha vida, Então, se você quer andar, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento da sua vida tentar ser guiado pela sua força, pelos seus desejos, pelas suas vontades, porque vai te enganar. A tua carne te engana. Quantos conseguem entender? Os teus desejos carnais, não adianta, é uma herança adâmica que você recebeu. Então, quando você está fora de Jesus, tem poder total na sua vida. A carne milita contra o Espírito. Dia a dia você precisa lutar, Então Paulo, ele nos ensina: nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, estão em Jesus. Eu preciso ser guiado
por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Quantos tomam essa palavra para a tua vida? Amém? Então eu vou te dar uma dica. Para as coisas da carne, você não precisa pedir licença, né? Para a pombagira que aparece na tua frente, você não precisa pedir licença. Dá licença, eu não vou cair nessa. Você tem que virar as costas e voltar. Entende o que eu estou falando? Para decisões ruins, malignas na tua vida, que não procede da palavra de Deus. Ah, mas eu aprendi assim, meu pai pensa assim, minha mãe pensa assim. Você não tem que pedir licença. Salvação é individual. Você tem que virar as costas para o que é influência mundana, influência maligna, e voltar para Deus. A única coisa que vai salvar você é permanecer em Deus. Então não tem que dar licença para coisa da carne. Quem dá licença cai. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, não dá licença, não dá um tempo para coisa da carne, né? Gente, tanto de crente que eu conheço aqui, não tem nenhum, eu profetizo em nome de Jesus, mas o tanto de crente que está lá firme e está lá, né? Não buscou em Deus o namorado, a namorada, 6 meses de santidade, mas viu o namoradinho, já caiu, já pecou, perdeu tudo. Por quê? Saiu de Cristo Jesus. 1 minuto que você sai da proteção de Deus, você perde. Quantos entendem, gente? Quando eu dou essas palavras é porque o Espírito Santo quer levar você a permanecer nele. Permaneça em Cristo, segure em Cristo, se mantenha em Cristo. Não tem tempo. E se você caiu, deixa eu te dar uma boa notícia: dá para você voltar para Cristo, mas permanecer em Cristo. Eu costumo falar que você ora, você jejua, você paga um preço, você dizima, você oferta, e quando a bênção está chegando perto de você, Jesus amado, o diamante lá fora foi mais forte. Você perdeu, e perdeu o diamante lá fora, porque é mentira, não é verdade. O diabo não vai suprir o que você precisa. Talvez algo passageiro, que vai te tirar e trazer vergonha para você. Só Deus te traz alegria, só Deus nos traz paz, só Deus nos traz comunhão. Amém? Então fala comigo: não existe pausa, não existe licença. Fala, meu irmão. Não existe dar um tempo, se você crê, né? Não existe dar um tempo. Agora fala comigo: existe sim ser de Deus. Amém? E existe outra parte também, ou não, né? O que você escolhe hoje? Quando eu falo isso, eu lembro de Moisés, de Josué, né? Deus manda o monte da bênção e o monte da maldição. Com Deus nunca vai ser nada forçado. Deus não quer você forçadamente, Deus quer por amor. E conforme você decide por Ele, você entra, você mergulha no ambiente de Deus e nada pode te tirar, a não ser você. Tem muita gente que põe a culpa no diabo, ele já foi destruído. Ele só tem influência na tua indecisão. O diabo só tem influência na tua queda. Você caiu, você deu legalidade. O único homem na Bíblia que tem, que Deus ele permitiu tocar, Deus permitiu, foi Jó. Na permissão de Deus, Deus permitiu, né? Mas acabou isso, não tem mais essa festa. Entende o que eu estou falando? Jesus ele veio, pegou a chave e falou: Pai, são meus irmãos, né? São teus filhos agora. Agora eu tenho direito sobre o teu povo. Jesus pegou a chave e falou: são meus, em meu nome profetizarão, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome ganharão muito dinheiro. Quantos tomam posse? Em meu nome vão casar os homens com as mulheres mais de Deus, abençoadas as mulheres com os homens mais de Deus, abençoado em nome de Jesus. Toma posse aí, solteirado. Ô Jesus, em 7 anos só fiz 4 casamentos, preciso fazer mais, né? No Senhor você pode todas as coisas, no Senhor, amém? Porque tudo que o diabo dá, ele toma muito mais. É no câncer, é ceifando uma vida, é assim que o diabo faz. Agora em Deus não, né? Em Deus você é mais do que vencedor. Efésios 2:1 fala: Ele lhes deu a vida. Efésios 2:1.
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então entenda isso, quem te deu a vida foi Jesus, foi Deus, quando você não era nada, quando nós não éramos nada, não valíamos nada para o mundo, Jesus vem e nos valoriza, Deus vem e nos valoriza, amém? Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, é noutro tempo, né? Está pecando mais não, né? Assim, disfarçado, né? Não vai deixar o irmão seu constrangido, né? Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo. Aí vem de novo o que eu estou falando para você. Existe o curso, o caminho de Deus, mas existe o caminho do inferno, existe o caminho da influência maligna. Que caminho você tem seguido? Você tem se levantado, o estandarte é o Senhor, a minha vida é o Senhor é minha bandeira. Você é pecador, mas Jesus te ama, Jesus vai mudar a sua vida. Você tem conseguido andar? Eu já estive desse lado, Jesus me salvou, pode salvar a tua vida. Ou você tem sido 007, escondido, com aquele Novo Testamento no bolso, porque tem vergonha de andar com a Bíblia, ou então daquela desculpa boa, né? Eu tenho a Bíblia no smartphone, e toda vez que o pastor vai pedir para você abrir a palavra, você está no Face, no Instagram. Tem Face ainda, gente? Ou você está no Zap resolvendo algum problema, né? O crente 007, não, eu sou vencedor, tenho uma vida nova, a influência na minha vida vai ser as coisas de Deus, quem governa a minha vida é o Senhor. Então eu vivo, né, como um cidadão dos céus, e cidadão dos céus tem os direitos no céu e na terra. Então os meus direitos na terra eu vou exercer como cidadão dos céus. Olha aí, não vou viver na influência satânica, mas eu vou viver na influência de Deus. Deus é o meu guia, Deus é o meu norte, a influência da minha vida é Deus, amém? Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe uma maldição nos filhos da desobediência. Nós temos a decisão de estar nessa maldição ou não. Essa é a verdade, amém? Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, fala comigo, mas Deus, agora só eu, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, éramos escravos, nos deu vida juntamente com Cristo. Entende? Então eu preciso de Jesus. A influência de Jesus tem que ser o norte da minha vida. Jesus tem que ser a minha decisão, né? A palavra de Deus tem que ser o meu norte, o meu caminho. Pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, e eu quero falar sobre os tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que interessante, eu vivia, com perdão da palavra, uma desgraça, porque se eu estou fora da graça, a minha vida não é uma graça, tá? Você entende o que eu estou falando? Pastor, só não pode falar essa palavra. Não, é ao contrário de graça. Eu vivia fora do favor de Deus, vamos lá, e hoje eu sou favorecido. Eu vivia na graça, né? Eu vivia fora da graça, o diabo fazia tudo comigo. Agora eu estou na graça, Jesus me justificou, e porque Jesus me salvou, me libertou, me justificou, eu vivo na graça, e eu posso viver o melhor de Deus para a minha vida, e permanecer na presença de Deus, amém? Então no seu dia a dia, luta pela graça, e não pela desgraça, entende?
no seu dia a dia, busca a graça do Senhor, não o desfavorecimento. Para que eu vou pescar algo que vai ser coisa ruim na minha vida? Vai ser mal, vai trazer coisa ruim para o meu coração, dúvidas de quem é Deus, né? Essa caminhada, quando eu não venho do culto, Deus Ele dá para você decidir se você quer Ele ou não. Então agora você sai do culto e vai para casa. O que você vai ligar na televisão? Ele não quer você por força, quer por amor. O que você vai decidir na segunda-feira? Ele te dá essa liberdade, até terça-feira à noite, né? Ou até depois, ou durante o culto. O que você vai fazer? Quando não tem um pastor pregando, quando não tem o teu líder na célula, não tem o teu líder no Arena, a palavra, não tem as palavras do nosso bispo no YouTube, não tem o louvor que a pastora manda, né? Tem que mandar mais, eu acho, durante a semana, né? É bênção as coisas que os seus líderes mandam para você. O que você tem feito nesse tempo, que é um tempo de decisão sua? Você tem sido influenciado por Deus? Está debaixo da graça? Ou você tem sido influenciado pelas coisas do mundo? Conversa, sistema maligno, sistema mundano, é direção, é medo do futuro, medo das coisas. Sempre foi assim o mundo, gente. Sempre foi. A escolha de viver num novo estilo de vida em meio ao caos é sua. Amém? Deus te dá isso. Você consegue entender agora o amor de Deus? Ele pega e mostra para você assim, ó. Primeiro ele vem, liberta, limpa, deixa você limpinho. Você sabe que foi Ele, porque você sabe que o diabo não vai fazer isso por você. E aí Ele coloca você no reino dele. Aqui, ó, muito gostoso. Mas eu não vou te forçar nada. Vem como você está. Você decide. Me segue. Você decide. E você começa a caminhar com Ele. O amor dele inunda a sua vida, o teu coração. Você não vive uma religião, mas você vive a palavra, o reino de Deus. De vez em quando Deus Ele dá aquele puxãozinho, porque agora você é filho, e pai corrige o filho, e tem gente que não dá conta da correção, mas existe. A maioria dos filhos que vão para as drogas, para a prostituição, né, da maioria das vezes, não são todos, né, é porque faltou a correção do pai. A gente precisa, o ser humano precisa. Vai ter hora que vai ter um puxão de orelha. Vai ter uma hora que Deus vai falar para você, vai jejuar, vai orar, né? Você está muito achando que, né? Vai buscar, vai orar, você precisa se consagrar, né? Precisa trabalhar. Quem prega o evangelho que não precisa trabalhar está mentindo. Você precisa fazer a tua parte, né? Então o pai vai ter hora que vai corrigir você. Fala para o irmão do seu lado com um sorriso muito lindo, tá? Fala, meu irmão, aceita a correção de Deus, que é bom. Ó, fala para ele assim, tudo que vem de cima para baixo é bom. Quando vem de Deus, tá, gente? Não vai, o avião vai cair lá, você vai ficar na mira dele. Aí é ruim, né? Então tudo que vem de Deus para você, receba. Agora tudo que vem de baixo para cima, tudo que é carne, tudo que vem do lado direito, do lado esquerdo, que você vê que é carne, toma muito cuidado. Fala para o irmão do seu lado, toma muito cuidado com as coisas que vêm da carne, porque é a armadilha para te tirar de Deus. Amém? Você entende? Você consegue separar na tua mente essa palavra? Nós estamos protegidos em Jesus. Nós temos uma vida eterna em Jesus. Nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória em Jesus. Não tem outro jeito. Maldito o homem que confia no homem e deposita nele a sua fé. Não, eu vou confiar em Deus. Amém? Olha aqui agora que eu queria falar para vocês. Deus fez isso para mostrar, né? Deus nos colocou, nos deu graça, nos salvou, nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Está acontecendo aqui, mas vai acontecer mais para frente, até Jesus voltar. Deus fez tudo isso, né, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça, né? Você vai viver em Jesus. Quantos dizem amém? Fala amém, meu irmão. Você vai ser mais do que vencedor em Jesus. Você vai orar, o milagre vai acontecer.
Teu carro está sem gasolina, você vai pôr a mão, o tanque vai encher. O amém diminuiu. Vocês não têm fé? Tem um testemunho aí de um discípulo do Felipe que orou e aconteceu, né? Deus, ele fez um milagre, e a Renata já está mostrando 10 minutos, né? E o milagre aconteceu. Você entende? Você vai andar em Jesus. Você andando em Jesus, vivendo o reino e sendo mais do que vencedor, você está garantindo em Cristo Jesus a salvação do teu filho, a salvação do teu neto, do teu amigo, do teu avô que não se converteu ainda. Entende o que Paulo está falando? Deus fez tudo isso, a redenção, a salvação, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza. Vai ter um momento da vida do mundo, porque vai ter um fim esse planeta, mas enquanto não tem, milhões, trilhões de anos, não sei, vai ter um momento que Jesus, ele vai mostrar, ó, está aqui, ó, vale a pena. Mas sabe por que ele vai fazer isso? Porque tem uma geração, tem uma multidão atrás de Jesus, do lado, na frente, que realmente ele fez, realmente ele faz testemunhas vivas, homens e mulheres de Deus que não negociou princípios, não negociou o caráter, viveu o caráter de Cristo, não negociou a vida de Deus com a vida do mundo. Quantos entendem? Essas testemunhas que Paulo está falando, tempos vindouros, a suprema riqueza da graça e a bondade de Deus, a próxima geração só vai viver porque viram você. Entende? Entende? Em alguns lugares do mundo, Jesus está descendo, tem testemunhos, Jesus visitando pessoas aonde não tem homens e mulheres de Deus para levar o evangelho, mas no Brasil tem, e Deus está levantando você, o teu posicionamento, a tua postura, a tua santidade, o teu caminhar, o teu crescimento, o teu depender de Deus e não do mundo, e não das riquezas. O trabalho não é mais importante, né? As coisas do mundo não são mais importantes, mas Deus é mais importante na sua vida, na vida da sua família. Esse exemplo, esse testemunho de vida faz com que todas as palavras e promessas de Deus se cumpra até a vinda de Jesus. Amém? Aí você pergunta, por que Jesus não voltou antes ainda? Porque lá atrás teve um vacilo, teve alguma geração que não cumpriu o ID. Entende? O ID, Jesus vai vir quando todo mundo, todo olho verá, todos verão, todos saberão quem é o Senhor. Muitos vão falar que não é, porque estão na influência maligna, mas os filhos de Deus saberão quem é o Senhor. Para Ele vir, depende do teu testemunho. Para Ele vir, você precisa estar em Cristo Jesus, não vivendo debaixo de condenação nenhuma, de decisões tomadas por você, por desejos da carne, mas eu vivo para Ele, eu sou dele, a minha vida é dele, eu tenho um novo estilo de vida, e em meio a esse caos, a esse mundo, eu escolho Deus. Amém? Eu vivo Deus, é a minha vida, é a minha cultura, né? Não vou negociar, não vou negociar. Eu acabei de ver cair uma nota de 50 daquela pessoa, e eu estou precisando muito, foi a oração que eu pedi para Deus, vou deixar ele embora e eu pego para mim, porque é um sinal de Deus. É mentira. Você sabe de quem que é, você tem que pegar os 50 e devolver para o dono. Aí se Deus usar ele, Deus provou você, e Deus abençoou você com a oração que você fez. Mas se não vier, Deus vai dar outro jeito. Você orou, Deus vai abrir porta. Gente, cada testemunho que eu tenho aqui em Rio Preto, que Deus fez na minha vida, né? Não tinha, Deus fez, o milagre fez. Eu vivo de fé em fé, não tenho dúvida da minha fé, que Deus pode fazer. Entende? E porque você viveu, as promessas se cumpriram na sua vida, você se tornou testemunhas. Você precisa ser luz na terra, você precisa ser sal na terra, você precisa mudar a história dessa geração, do jeito mais simples, permanecendo em Cristo Jesus, do jeito mais glorioso,
debaixo das asas de Deus, do jeito mais tranquilo, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo, caminhando de fé em fé, de glória em glória, porque Jesus prometeu para mim e para você, lá em João 3,33, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, Ele venceu por você, para você permanecer, amém? Quantos querem viver realmente um novo estilo de vida? Quantos querem permanecer nesse novo estilo de vida? Sozinho você não consegue, você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo, do teu líder, você precisa dos teus pastores, você precisa da tua igreja, você precisa, né, de tudo aquilo que Deus preparou para você viver, amém? Quantos vão prosperar aqui? Levanta a mão. Quantos vão abençoar? Quantos querem ser curados? Levanta a mão. Quantos querem curar também? Levanta a mão. Levanta aí, meu irmão. Se Deus te curou é porque você tem algo especial em você, o Espírito Santo se move em você. Se você passou por essa experiência, você tem uma experiência para passar para os outros, curar, né? Deus quer mudar o teu caráter e você vai falar, foi Deus. Você tem lastro para mudar a vida de outra pessoa em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fica de pé, e eu vou cantar aquela música que eu sempre canto, que é a música mais fácil que existe para você cantar. Mas eu escolho ser amigo, eu escolho Cristo todo dia. Mas eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já ouvi pra minha vida agora. No mundo tereis aflições, mas o pecado vem, me ajuda aí, gente, e me chama. De repente, todo dia as propostas vêm. E me chama, todo dia vem as tentações, e me chama, tem aqui, gente, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Então de olha para o irmão do seu lado e canta para ele. Mas eu se escolho você está com a tua esposa, canta para ela canta para você. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. Se você tiver com a tua sogra, canta também, tá? A vida de Deus. Aí, pro irmão do outro lado. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. Quantos estão no mundo, mas vive? Quantos estão em Deus, mas vive no mundo? Vai, quantos estão em Deus, mas vive no mundo? Então tá, eu vou cantar de novo. Mas de repente o pecado vem. O que você vai fazer? E me chama. Todo dia vem as tentações. E me chama. Misericórdia, né? Me chama. Cadê a espada do Espírito, meu irmão? Todo dia as propostas vêm. Cadê o escudo da fé? Me chama. Cadê a couraça da justiça? Todo dia as tuas emoções nele. O que você vai falar para eles? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu... Ai, vocês vão cantar e vocês que vão terminar, tá? Porque tem que partir do seu coração. Tem que partir do meu coração. Agora eu vivo. Só mais uma?
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser Então olha amigo para ele de agora e canta. Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Então manda um beijo. Saúda ele, mas manda um beijo apaixonado para Jesus. Amém. E fala comigo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Amém.